Você já imaginou se a eletricidade tivesse sido descoberta milhares de anos antes de Benjamin Franklin? E se eu te dissesse que há fortes indícios de que isso aconteceu em pleno coração da Mesopotâmia antiga? Porque o que você está prestes a descobrir pode virar de cabeça para baixo tudo o que aprendemos sobre a história da ciência. Quando ele montou os componentes da forma original, percebeu que estava diante de algo mais parecido com uma célula galvânica. Estudos laboratoriais modernos comprovaram que, sim, a tal bateria de Bagdá seria capaz de produzir uma pequena voltagem elétrica, não o suficiente para acender uma lâmpada, mas potencialmente útil para procedimentos eletroquímicos. Ou existe uma explicação alternativa que ainda não foi considerada? Outras peças semelhantes à bateria de Bagdá foram descobertas em diferentes locais do Oriente Médio, todas datadas de aproximadamente 2000 anos atrás. Mas até hoje, ninguém conseguiu provar que a disposição dos elementos era meramente casual. A combinação de cobre, ferro e um vaso vedado parece intencional demais. Isso sugere que a tecnologia não era isolada a menos e que talvez sim fizesse parte de um conhecimento mais amplo e perdido com o tempo, por algo além do nosso próprio mundo. Existem pesquisadores independentes que defendem a hipótese de influência extraterrestre em civilizações antigas. Por que um achado tão intrigante não é amplamente discutido nos livros escolares? Por que não há estudos mais frequentes sendo publicados? Seria medo de mexer com dogmas científicos? Ou simplesmente uma falta de interesse em investigar algo que contradiz a linha oficial? Quantos objetos catalogados como rituais podem, na verdade, ser tecnologia antiga não compreendida? E mais ainda, será que algum desses itens está em coleções privadas, fora do alcance da ciência moderna? Mas a quantidade de enigmas históricos semelhantes, menos como o disco de Sabo, a máquina de Anticítera, e até as pirâmides levanta dúvidas legítimas. Isso ajuda demais o canal a crescer e nos motiva a trazer ainda mais investigações como essa. Já se inscreveu? Ativou o sininho? Ótimo! Porque os próximos vídeos vão te surpreender ainda mais. Ela é um lembrete poderoso de que o passado guarda segredos que ainda não conseguimos decifrar. Que talvez os antigos soubessem mais do que imaginamos. Ou quem sabe que nem tudo que aprendemos nos livros é a verdade absoluta. Não seria essa uma forma eficaz de controle social e religioso? Afinal, para um povo que nunca viu eletricidade, uma faísca elétrica poderia facilmente ser interpretada como manifestação dos deuses. A história como conhecemos está mesmo completa? Ou estamos apenas começando a arranhar a superfície de uma realidade muito mais profunda? Acha que a bateria de Bagdá é uma farsa ou uma prova esquecida de uma ciência perdida? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos conversar. Sua participação é fundamental para manter esse mistério vivo. A bateria de Bagdá, nesse cenário, seria apenas um resquício de uma tecnologia compartilhada menos ou deixada para trás. A pergunta que não quer calar: como esse conhecimento surgiu? Comenta aí embaixo a sua teoria, porque essa história ainda está longe de terminar. Como galvanoplastia, por exemplo, isso levanta a pergunta: será que os antigos mesopotâmicos estavam utilizando eletricidade para banhar objetos com metais nobres? Isso mesmo. Uma bateria primitiva. Tudo indicava que, ao adicionar um eletrólito como vinagre ou suco de limão, o objeto poderia gerar eletricidade. Algo que, segundo especialistas, seria extremamente difícil de alcançar com as ferramentas rudimentares que supostamente estavam disponíveis na época. Seria essa a evidência que faltava? E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. Ativa o sininho e compartilha com quem ama esse tipo de mistério. Seu apoio ajuda esse canal a crescer e continuar trazendo conteúdos que a grande mídia não mostra. Mas como isso seria possível? Estaríamos diante de uma prova concreta de que os povos antigos dominavam a energia elétrica? Em 1938, um arqueólogo alemão chamado Wilhelm König estava escavando nos arredores de Bagdá, no atual Iraque, quando encontrou algo incomum. Em meio a ruínas aparentemente comuns, ele localizou um objeto cilíndrico de barro, com cerca de 13 centímetros de altura. Dentro dele, havia um tubo de cobre, e mais surpreendente ainda, uma haste de ferro completamente corroída. A princípio, parecia apenas mais um artefato ritualístico, mas havia algo estranho naquele conjunto. König levou o objeto para um laboratório e começou a estudar sua estrutura. E é aí que a história começa a ganhar contornos ainda mais surpreendentes. Se você acha isso improvável, saiba que alguns objetos com revestimento metálico encontrados na região apresentavam uma aplicação de ouro extremamente fina e uniforme. E nesse ponto eu quero saber, o que você acha? Eles tinham conhecimento avançado? Estavam apenas imitando algo que haviam visto? Must have maze. Alguns arqueólogos mais conservadores tentaram desacreditar a hipótese, alegando que a bateria poderia ter sido usada apenas como recipiente de armazenamento, ou mesmo para fins religiosos. E então surge a teoria mais ousada de todas.
E se esse conhecimento tivesse sido transmitido por uma civilização anterior à que conhecemos? Ou pior, claro, é impossível afirmar com certeza. Se você está achando isso tudo incrível, aproveita esse momento e deixa o like porque esse vídeo merece chegar a muito mais gente. Voltando ao mistério, o que realmente impressiona é o silêncio acadêmico em torno da bateria de Bagdá. Agora imagine o seguinte cenário. Um artefato capaz de gerar energia elétrica, usado por sacerdotes antigos para choques rituais ou para impressionar o povo comum com poderes divinos. Essa possibilidade levanta ainda mais perguntas. Quantos outros artefatos semelhantes foram encontrados e escondidos? O mistério continua, mas o que é certo é que a bateria de Bagdá não pode ser simplesmente ignorada. E agora eu quero muito saber, qual a sua opinião? Você acredita que os antigos dominavam a eletricidade? E antes de encerrar, um último pedido. Compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa que ama mistérios históricos. Nos vemos no próximo Enigma Oculto da História. Até lá, e cuidado com o que foi esquecido no passado.